Que rufem os tambores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta. O primeiro episódio da UFMT no campus do Araguaia, tá? Estamos aqui na cidade de Barra do Garças, Mato Grosso, Brasil. Eu e o nosso parceiro, Yuri. Estou aqui de novo com vocês, junto do professor. No último episódio o Yuri gravou, foi das meninas da educação física, né? Falaram sobre a mulher no esporte. E temos uma novidade, Yuri, não falei nem nos bastidores. Começaram a chegar nossos primeiros haters. Ah, não é possível. Sério, chegar nossos primeiros haters. Então quero agradecer também às pessoas que não gostam, mas assistem também. Porque dizem que a visualização tá vindo, né, professor? Fiquei surpreso. Fiquei surpreso e feliz, porque estamos atingindo diferentes públicos e pessoas com pensamentos diferentes do nosso, que é muito bacana. É bom. Né? A nossa ideia não é impor, não é trazer a reflexão, principalmente. Então, obrigados aí também aos primeiros haters do nosso podcast, que não era nem do nosso podcast, era do assunto que foi o hater. Depois a gente fala mais. Então, eu quero saber não vamos dar bola muito, mas quero agradecer também a essas pessoas que têm pensamentos divergentes, que é algo que na maioria dos lugares ou de conversas hoje parece que é um pecado, é um crime você pensar diferente. E não, pra gente, fiquem tranquilos para dar qualquer tipo de comentários, inclusive os que a gente às vezes não concorde, fiquem à vontade. Feito esse parabéns a nossos patamar alcançado, as boas-vindas aí ao pessoal, a todos. Quero pedir para você que goste ou que não goste, mas está aqui com a gente, para você dar curtir no canal aí, mandar para familiares, amigos, esse conteúdo, se vocês acharem que ele pode agregar na vida de outra pessoa. Se você achar que não agrega, então não precise fazer nada. E obrigado de qualquer forma por estar com a gente. Como já é o nosso merchan aqui, né? O nosso episódio Prova com Consulta. Então todo dia a gente tem uma prova, que é o assunto, e a consulta é o nosso convidado. Então a prova de hoje, vocês já viram aí no vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o curso de Biomedicina da UFMT no campus do Araguaia. Histórias, inspirações e oportunidades vividas por uma pessoa que está lá há mais de década e participou de várias situações, mas também vamos conhecer a pessoa atrás. E falando um pouco da nossa convidada, vamos lá, já que é por consulta, vou começar aqui a minha consulta, falar da convidada de hoje, né? Ela possui graduação em Ciências Biológicas na modalidade Medicina pela Unesp. Tem especialização em Acupuntura, mestrado e doutorado em Bases Gerais de Cirurgia também pela Unesp. Hoje é professora adjunta da Universidade Federal, né, onde ministra algumas disciplinas em mais de um curso, não é só em Biomedicina. Está envolvida desde a origem até a esse momento na Liga Acadêmica, a Liga Acadêmica de Estudos Científicos em Saúde, que teve a sua origem dentro do curso de Biomedicina, mas não é só do curso. Atualmente é coordenadora do curso de Biomedicina da UFMT. Esse é um pouco, né? Porque senão eu ia pegar o episódio todo aqui falando só disso. Da professora doutora Ana Paula Mórbio. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço o carinho aí, a lembrança. É um prazer poder participar aqui desse papo. Tem que ser um papo descontraído, tá, gente? Não quero ficar nervosa, né? E eu acho que tenho que te parabenizar, Vitor, pela iniciativa. A gente, enquanto docente universitário, a gente tem que estar sempre se atualizando, modificando as nossas pesquisas, as nossas avaliações, e não dá para negar essa nova metodologia de aprendizado que é a internet, que são os podcasts. Então, te parabenizo
né, por ser o primeiro podcast oficial da UFMT Araguaia. Conte conosco, conte com a Biomedicina. E o que você precisar, estamos junto aí. Conte com a LAEX também para isso, ajudar a divulgar. Pessoal da LAEX, vamos prestigiar aí o Prova com Consulta, vamos seguir aí nas redes sociais, inscrever no canal. É isso aí. É isso aí, a gente estava conversando aqui em off, né, que hoje várias plataformas, né, de YouTube, Instagram, existem métricas mínimas para você facilitar a comunicação. Então talvez essa ajuda recíproca faz com que a gente consiga atingir mais pessoas e nada melhor do que a nossa comunidade interna se ajudar, né? Tem um Instagram aí que é Conhecendo a UFMT, comecei a seguir, estou postando alguns dos nossos vídeos e eles estão repostando, eles já têm mais de 1.000. Conhece isso? Conheço, sim. Prof, e pra gente dar andamento a essa conversa, né? Teria como você falar um pouco sobre sua trajetória, né? O seu interesse pela área da saúde, até chegar aqui na UFMT, no Mato Grosso, sair de Botucatu, até vir pra cá. Conta um pouco sobre sua história pra gente. Na verdade, meu ponto de partida foi antes de Botucatu. Eu sou de São Paulo, capital. Sim. Sou paulistana, né? Nascida e criada em São Paulo e nunca imaginei que eu sairia de fora da minha cidade para estudar. Porque o Brasil inteiro vai estudar em São Paulo, né? Então, vizinha da USP, quando era criança, meu pai de domingo ia ler jornal na USP, nas praças, levava eu e minha irmã para andar de bicicleta. Então eu achava que naturalmente a minha graduação iria ser por aí, sim, né? Assim, pra você ter uma ideia, eu iria da minha casa até a USP a pé dá 15 minutos, né? E aí chegou a época do ensino médio, que na minha época era colegial, né, Vitor? E no colegial começa aquilo, o que você quer ser, o que você quer fazer, o que não sei o quê. E por incrível que pareça, o primeiro pensamento de profissão era fazer publicidade. Eu sempre fui uma criança muito criativa, eu adorava criar coisas, historinhas, brincava muito com a minha irmã de criar propaganda, então tinha um produto, vamos vender o celular, a gente fazia a musiquinha para vender. Então, pera, vamos fazer um corte aqui, então nós estamos realizando um sonho seu de infância. Peraí. Então, assim, nessa parte da criação, sempre gostei. E aí, quando começa as profissões, quem que cria, não sei o quê, naquela época, nos 90, comerciais de TV eram muito criativos. E eu achava muito legal, até hoje, alguns produtos, né? Lembra da propaganda do Bamerindos, da poupança? Tinham coisas, assim, muito marcantes, né? Os jingles. E até então era isso que eu me identificava, até chegar no colegial e começar a ter aulas de biologia. Eu acho que interferem muito os nossos professores na nossa escolha profissional. Porque eu tinha uma professora de biologia, professora Verinha. Nossa, eu passei a amar biologia. Eu adorava, era a minha matéria favorita. Sempre fui boa aluna, sempre passei, tirei boas notas, mas eu adorava. Eu pegava o livro de biologia e ficava lendo em casa como se fosse uma revista, porque me interessava. E o corpo humano e tal, e aí quero estudar o corpo humano. Começou esse interesse de estudar o corpo humano maior do que a publicidade. E o corpo humano, e aí você começa a ver palestra, você começa não sei o que lá, eu quero estudar o corpo humano. E na minha cabeça, ignorante ainda, e quando eu falo isso, não é no modo pejorativo, é porque não tinha um conhecimento mesmo. Eu pensava assim, para estudar o corpo humano, ou tem que fazer medicina, ou tem que fazer odonto. Com todo respeito aos dentistas, Max, se estiver assistindo, mas eu tenho pavor, assim, de dentista. Então, eu falei, tem que ser medicina. E na minha cabeça eu não pensava assim, tem a farmácia, tem a nutrição, tem a fisioterapia, tem a enfermagem. Eu pensava eu queria estudar o corpo humano, então era a medicina. E aí comecei épocas de cursinho e prestar vestibular, não tinha Enem ainda, né? E rachando de estudar, eu ficava no quase. Né? E só prestando medicina. Até que eu fiz 4 anos de cursinho, sou formada em cursinho também. No meu último ano de cursinho, eu conheci uma moça que era biomédica. Nunca tinha ouvido falar na profissão, biomedicina. E biomedicina? O que é essa profissão? É uma profissão que faz exames. Ela estuda o corpo humano, mas um modo de diagnóstico. Sabe os exames do laboratório que a gente faz? Então, o biomédico analisa. Sabe a imagem, a tomografia? Nossa, que legal, eu queria estudar o corpo humano.
É o jeito de estudar o corpo humano. E aí, Isso no cursinho. No cursinho. E aí, quando foi nas épocas de inscrições, uma amiga minha, colega de cursinho, falou assim, presta na Unesp, tem biomedicina, que na época chamava Ciências Biológicas, modalidade médica. Mas é a biomedicina, né? Presta, tem lá, eu vou prestar. E essa minha amiga estava em dúvida em fazer biologia ou biomedicina. E eu era sempre medicina. E até então, a biomedicina, o que será? Vou prestar. Prestei na FUVEST e prestei na VUNESP, os vestibulares. Aí acabou que eu passei, Vitor, e ela não. Ela acabou fazendo biologia em São Paulo e tal, e eu passei em Botucatu. E aí, na época, quando saiu o resultado, né, eu lembro meu pai chegando em casa do trabalho, pai, passei em biomedicina em Botucatu. Ele não falou parabéns, ele falou, depois a gente conversa. Não queria que saísse de casa, né, assim. Mas aí, quando eu falei, não, ele, filha, mas você sempre quis medicina, tal. Porque a partir do momento que você presta um ano, não passa, eu não queria qualquer coisa, eu queria entrar na faculdade. Porque eu tava subindo o meu sarrafo, né. E aí, nessa, eu falei, não, pai, eu quero ver como que é, se eu não gostar, eu volto. Meus pais sempre foram, assim, muito parceiros comigo, eu sempre tive um ótimo diálogo em casa, sempre nos apoiaram. Nós somos em 3 filhos, eu sou a irmã mais velha, tenho uma irmã do meio e um irmão caçula. Então, eles nunca se intrometeram. Não, tem que fazer tal profissão, tem que fazer... Por exemplo, meu pai era administrador de empresas, ele nunca falou, não, você tem que fazer para continuar. Nunca foi isso, eles sempre mantiveram um bom diálogo conosco. E aí fui para Botucatu, saí de casa, cortei o cordão umbilical. Né? Só uma curiosidade aqui um pouco, seus irmãos ainda estão em São Paulo? Estão em São Paulo. Eu sou o ponto fora... A única aqui fora do estado. Sim, sou eu. E aí fui para Botucatu, né? Então aí foi meu primeiro choque. Você sair da cidade grande e ir para uma cidade muito pequena, né? Mas ao mesmo tempo, Vitor, me deu ali aquele couro, né? Te dá uma carcaça. Porque eu não só aprendi uma profissão, mas eu aprendi a virar gente, né? A gente cresce nas adversidades e como muitos de vocês aqui na UF são de outras cidades, a gente forma uma família com os amigos lá, amizades que eu tenho até hoje, né? Contato, né? E por coincidência, algumas dessas amizades eu tive a honra de reencontrar aqui concursada, né? A professora Madeleine é minha amiga de faculdade. O professor Kleber é meu amigo de faculdade. Quando eu entrei lá em Botucatu, a Madeleine estava no 2º ano e o Kleber estava no 4º. Né? O professor Gustavo Volpato, ele já era formado, já era do mestrado, e outros professores aqui, que são biomédicos de Botucatu, eu costumo brincar que estavam em promoção, os biomédicos de Botucatu. A Denildo, o Eduardo, Ferrari, eu só fui conhecê-los aqui, eu não conheci lá, né? Então, a minha turma era a Madi e o Kleber. E assim, é uma loucura do destino, né? Como que a gente ia imaginar, de repente, você aqui na faculdade, seus colegas de sala, de repente, super amigos, a gente passa no mesmo lugar e é concurso, não tem essa de falar, foi indicação, foi assim, a raça de cada um, o estudo de cada um ali, né? Então, lá em Botucatu, eu achei que eu ia fazer 4 anos de faculdade e ia voltar para São Paulo. Só que aí a vida, né? Imagine que seu pai também estava fazendo perspectiva. E aí a vida vai te levando por caminhos, assim, eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu sempre corri atrás das minhas coisas. Então, durante a graduação, né, porque daí entrei, você biomédica, qual área, né? Biomedicina tem um leque de opções, aí acredito que a gente até vai conversar um pouquinho disso, mas tinha genética, tinha a clonagem da Dolly, a ovelha, nossa, que legal, terapia gênica, os genes, e tinha muita coisa ali. Então eu entrei, assim, muito encantada, né, com as possibilidades. E dentro da universidade você acaba tendo afinidades por algumas matérias, né, não tanto por outras. E aí que o meu direcionamento foi para anatomia, para patologia, que é a minha área de pós-graduação,
né? E é interessante ainda na faculdade, quando eu soube que o biomédico tinha também como campo de atuação a acupuntura, era algo que me interessava. Porque a minha mãe já tinha feito o tratamento com acupuntura. E eu já acompanhei minha mãe, ainda criança, adolescente, eu achava muito interessante aquilo, a medicina chinesa, toda essa parte, né? Porque não vem falar, eu não acredito, é ciência, tá comprovado, né? Biofísica pura ali, né? Então eles estão, a medicina milenar, quem somos nós, né? Pra julgar, né, prof? Sim. Pra falar, não é, né? Assim. Então, por isso também... quando eu pensei assim, quando eu terminar o curso, eu vou fazer uma especialização em acupuntura. Eu não tive disciplinas de acupuntura, coisa que aqui no nosso curso nós temos, né? A disciplina de acupuntura é uma disciplina optativa, né? Já foi numa grade anterior uma disciplina obrigatória, né? Na grade atual ela é uma disciplina optativa, né? Então, quando eu terminei a graduação, eu já estava assim... naquilo de eu quero fazer uma especialização nisso, mas eu também não quero deixar a parte de mestrado, doutorado, eu quero fazer isso, porque aí veio aquilo de você observar os seus professores, você começa a ver ídolos, você começa a se espelhar, você começa a falar, eu quero ser igual àquela professora, eu quero ser igual àquele professor, se eu for dar aula, eu quero dar aula assim. E é muito assim, né, Vitor? A nossa aula, a gente se espelha muito nos nossos professores, né? E nisso me formei, prestei no final do ano, ou voltava para São Paulo, né? Ou de repente passava em alguma coisa. E foi aí que eu prestei o aprimoramento na área de laboratório vascular. Aí que eu comecei a virar vasculeta, né? Como a gente fala. E o aprimoramento, hoje em dia, a gente chama de residência biomédica, né? Mas há um tempinho atrás chamava aprimoramento. Prestei. Passei, era uma vaga, Vitor. Ou era. Deu certo. E aí começou meu caminho na vascular. E o aprimoramento é uma pós-lato sensu, né? Você aprende na prática ali. Então eu acompanhava imagem, né? Os ultrassons, né? De carótida, do abdômen, de varizes. A gente acompanhava a parte de laboratório, coagulograma, né, fazer o TP, TTPA, acompanhar pacientes anticoagulados. Tinha também um ambulatório de claudicação, no qual a gente acompanhava pacientes com doenças arteriais, colocava na esteira, fazia o Doppler antes, depois, para ver pulso. Então, foram 2 anos de uma baita escola. E ali, né, paralelo a isso, eu fazia minha especialização em acupuntura, era de final de semana, em Ribeirão Preto, no Instituto Brasileiro de Massoterapia e Medicina Chinesa, o IBRAM. Foi por 2 anos, e é aquela luta, né? Estuda a semana inteira, e de final de semana ia para Ribeirão, né, e tal. Foram 2 anos, fiz minha especialização. Cheguei a atuar como acupunturista, cheguei. Eu tenho ela no meu CRBM, né, essa especialização. Só que eu não cheguei a abrir um consultório, eu ia em loco nos pacientes. E nisso, fazendo o aprimoramento vascular, tal, terminou, tal. O meu coordenador do aprimoramento era professor da pós-graduação, professor Hamilton Almeida Rolo. E falei com ele, professor, eu gostaria muito de fazer pós-graduação, o senhor gostaria de me orientar, tal. Ele trabalhava com insuficiência venosa de membros inferiores, e não, vamos, tal, prestei a prova, passei, né, e aí começou a minha saga na pós-graduação, o mestrado nisso. Eu já tinha o meu aprimoramento e a especialização em acupuntura, então de vez em quando eu tinha um paciente ou outro, e fazia o mestrado. No meu 2º ano de mestrado, eu cortaram a bolsa, né, aquelas, vamos repartir, né, o departamento, ele fazia assim, né, a bolsa, um ano ficava com um aluno, o outro ficava no outro, tentava, né, e apareceu uma oportunidade de dar aula em uma universidade particular, numa cidade perto de Botucatu, chamada Itapeva, quase divisa com o Paraná. Como que apareceu isso? Porque uma paciente minha de acupuntura era professora lá.
E comentando, né, eu falei, você leva meu currículo, né, tal, levo, tal, e aí surgiu essa chance. E aí fui chamada para uma aula teste, fui aprovada, e aí comecei a ingressar no ensino superior, dando aula para os cursos de farmácia, fisioterapia e enfermagem. Trabalhei por 6 anos nessa faculdade, nessa instituição, o que me salvou, porque eu não tive bolsa no doutorado. Defendi o mestrado, passei no doutorado, na vascular, né? Lá na Unesp, na Faculdade de Medicina de Botucatu. E fui indo, né? Trabalhando e fazendo, e trabalhando, e não sei o quê. Quando eu estava terminando o doutorado, você começa a prestar concurso, né? Porque daí você começa a competir, né? De igual para igual com os outros profissionais. E nessa, o Kleber, o Gustavo já tinham passados na UFMT, eles comentaram, tá abrindo concurso. Tá abrindo um monte de concurso aí, vocês não querem tentar? A Madi, né, prestou, a gente foi prestando. E aí, quando eu passei pra cá, no primeiro momento fui chamada pra Sinop. Só que eu tava, Vitor, terminando o doutorado, né, e eu tentei conversar com Sinop se eu poderia ser liberada para finalizar, mas eles não tinham professores de anatomia. Precisava. E aí aquela loucura, meu Deus, o que eu faço? Se eu fosse para lá, eu ia ter que ir lá. Eu tava assim, na reta final. Falei, eu vou tentar segurar, né? Conversei aqui, falei, é possível que eu possa ser chamada para Barra do Garças? Eu não conhecia nem Barra do Garças, nem Sinop, né? Não era questão da cidade, era questão para eu conseguir terminar meu doutorado. E essas coisas, né? Quando tem que ser da gente, né? Mas eu não dormi. Assim, eu tinha que dar uma decisão. Se eu fosse, eu tinha que largar o doutorado, né? Iria prejudicar meu orientador, laboratório, equipe, todo o trabalho que já tinha sido feito, os pacientes, que eu já tinha feito toda a análise e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu estava numa universidade pública, né? Um emprego dos sonhos, que eu tanto quis. Uma batalha pessoal, né, professora? E nessa, não vou, falei, quer saber, eu vou terminar o doutorado, seja o que Deus quiser. Aí o concurso, ele vale por 2 anos, né, ali. Ainda tinha a chance. Aí abri mão da vaga de Sinop e falei, vou terminar meu doutorado. Defendi o doutorado em maio de 2011. Falei, bom, agora se chamar, se vai ser, ficava aqui ligando, perguntando, não sei, não dá pra saber, todo mundo me achando louca. Na época o Max nem me conhecia, me achou, não, ela é doida, como que ela é chamada? Porque ficou meio... Aí, beleza, não chamaram, continuei trabalhando na particular. Quando foi em maio de 2012, meu concurso expiraria em junho de 2012. Me ligaram. Olha, assim, eu tava dando aula, nunca me esqueço, era uma aula de histologia, uma quinta-feira de manhã para medicina veterinária. Só vi meu celular assim em cima da mesa acendendo. Assim, naquela época não eram tão tecnológicos assim, né? Você tirava do barulho, ele acendia. Eu olhei lá, DDD 66. Eu tava numa região que o DDD era 15. Falei, não, peraí, não. É possível. Você começa até a suar, assim, né? E aí né, aqui a diretora à época era a professora Denilda, me ligando e falou, Ana Paula, sua vaga chegou, a gente queria saber se você tem interesse de vir pra cá, porque se você não tiver, a gente vai abrir um concurso. Falei, mas amanhã já posso? E aí vim pra cá, né, em julho de 2012, dia 9 de julho, assumi lá em Cuiabá, né, o concurso era lá, a gente assumia lá e daí assume a posse, né, aqui, no outro dia. E aí começou a minha saga barra-garcense aqui. Então, você vê, né, começou saindo lá de São Paulo, isso em 99, né, vocês não eram, acho que nem espermatozoide ainda. Não, professora. Foi uma trajetória feita em bloco por bloco, né, prof? Eu nunca imaginei, assim, as oportunidades, e eu fui agarrando as oportunidades e fui fazendo. Por um lado foi bom, porque eu vim para cá já com um doutorado defendido, que facilita muito,
né? Que muitos colegas que em concursos de mestre entram como mestre, depois tem de afastamento. É um direito, é total permitido, mas é, né, um trabalho a mais, né, que você faz. Prof, e hoje a senhora sendo professora aqui, né, uma das professoras do curso de biomedicina, tendo toda essa trajetória que a senhora teve na sua vida acadêmica, o que você falaria para quem está buscando atualmente a área de biomedicina? O que você falaria para esses alunos, para essas pessoas que estão em busca? Olha, Yuri, uma coisa que eu te falo hoje de manhã, né, até quando eu estava saindo da aula, né, hoje foi a disciplina de angiologia e cardiologia, estava comentando com os alunos, falei, gente, hoje à tarde vou lá bater um papo com o professor Vitor, lá o Yuri, no podcast e tal. Ah, professora, você vai falar da biomedicina? Vou falar da biomedicina, vocês assistem, a biomedicina tem que assistir. E dá o like, né? E dá o Com like. certeza. Seguir o canal. E a biomedicina, ela é um curso que ela tem uma riqueza de opções, assim, é uma profissão, só para vocês terem uma ideia, as habilitações atualmente, estava fazendo a minha lição de casa, dando uma atualizada, 36 habilitações. Porque, só um paralelo aqui, ela, não é que ela é nova, mas em relação às outras, é uma profissão relativamente nova, ou estou enganado? Você sabe, porque Victor, as atribuições eu acho que não, mas esse é o biomédico, para mim, que não, né? Ou não. Mas você sabe, é interessante isso, né? Porque a biomedicina, ela não é nova. A biomedicina, ela surgiu na década de 60. Por quê? Qual que foi o objetivo da biomedicina? Precisamos formar professores para a faculdade de medicina. Então, foi uma profissão, né, que foi moldada para a formação de docentes para o curso de medicina. No começo. No começo. O princípio era esse. Formar docentes, né? Pra você ter uma ideia, eu sou da turma de 99, minha turma é a 35ª. Hoje o povo já está Me formei em 2002, vamos fazer as contas aqui, já faz 23 anos, vou fazer 23 anos de formar. Turma 60 já deve estar por aí. Sim. Né? Então você vê que é uma coisa que não é, mas eu acho que um ponto falha agora nem tanto é a divulgação, porque as pessoas, você fala assim, eu faço biomedicina, quando era estudante, o que você está estudando? Estou estudando biomedicina. Você vai fazer residência em quê? Pensando que é a medicina, hoje tem residência biomédica, né? Mas o que é a biomedicina? É o médico? É o biólogo? É biólogo ou é médico? Você é biólogo? Você fez biologia? Não fiz biologia, fiz biomedicina. Né? Hoje aqui na UFMT já tá, o aluno sai o diploma bacharel em biomedicina, mas o meu tava bacharel em ciências biológicas modalidade médica. Algumas graduações ciências biomédicas, né? Mas é a biomedicina, é o CRBM, o conselho. Então, a partir desse momento de uma profissão que foi criada para formação, o início da docência foi muito forte, os biomédicos docentes, não só da medicina, daí começaram a ser docentes da farmácia, da enfermagem, né? A docência. E aí começou o foco do profissional do diagnóstico, de fazer diagnósticos. Aí vem as análises clínicas, né? Ali. Coisa que a gente é co-irmão com a farmácia, né? A farmácia também tem essa habilitação em análises clínicas. Mas aí, diagnóstico e imagem. Começaram os biomédicos da imagem também. Só que isso começou a expandir além disso, porque como a base foi, vamos formar docentes, a gente começou a ter pesquisadores em todas as áreas. Pesquisador em anatomia, em fisiologia, em genética. E a pesquisa, ela é uma formação de ciência. Você está criando, né, técnicas novas, métodos novos. Então, a biomedicina, ela teve uma explosão ali de possibilidades. Então, a primeira habilitação, a patologia clínica, que é análises clínicas, é a patologia clínica. Aí depois começa a imagem. Então, no primeiro momento, quando eu falo biomédico, é análises clínicas. Mas hoje, não basta, não é só isso. Né? Hoje, tem ramos muito fortes e crescendo. Por exemplo, a biomedicina estética. Está crescendo muito, a gente está com um perfil de alunos que está entrando para atuar na área de estética. Alunos também, nós temos alunos que já são formados em estéticas e estão fazendo biomedicina ali. Porque técnicas, né, o Botox,
né? Enfim, várias técnicas associadas, que me perdoem os biomédicos esteticistas, né, por não detalhar tanto, mas é uma área que está tendo uma procura muito grande. Nós temos uma optativa de fundamentos ali de estética, que ela vai ser dada agora no próximo semestre pela professora Thaís, biomédica, com especialização nessa área. Ana Paula, dentro desse contexto aí, até pelo que você está me dizendo, você acredita, na sua opinião, porque às vezes se você não tivesse dado, né, porque nem todo, a gente tem a métrica exata, eu como professor também não sei todas as atribuições, se me perguntar todas as atribuições da farmácia, eu não sei te falar, tantas que são. Apesar que uma das nossas perguntas, a próxima é essa. Mas assim, o grande, vamos dizer assim, uma característica do biomédico, a grande vantagem seria assim, ela teria atribuições exclusivas ou a vantagem é ela ter atribuições que nem ela consegue pegar diferentes cursos, então não tem às vezes uma atribuição exclusiva, mas ela faz coisas que o farmacêutico não pode fazer, ela já faz coisas que às vezes que o enfermeiro não pode fazer, e ela consegue andar em diferentes nichos. Eu acho que sim, você tem um pouco de razão nisso. Ela, ao mesmo tempo que ela mais pluripotente, ela tem algumas coisas mais específicas, por exemplo, imagem. Acredito que da parte de diagnóstico, né, o biomédico está operando, mas aí você tem o radiologista, por exemplo, da medicina, que lauda. Né? Nos Estados Unidos, até a biomedicina, o biomédico, ele lauda. Ali, ele é chamado technician. Né, ali ele lauda ultrassom, ressonância, né? Hoje em dia, se laudar é junto com o médico, né, ali, né? O diagnóstico é do médico, né? Então, eu acho que essa pluralidade, essa pluripotência ali, por exemplo, uma área que está muito crescendo, a área da perícia. Né, a área da perícia, que também casa com a farmácia, né, ali, os alunos com esse crescimento desse seriado, CSI, não sei o que, investigação criminal, não sei o que, vem muito pra cá com isso. A gente fez já um episódio com um perito criminal, né, e ele falando, viu, a gente imagina que perito às vezes que é uma cara muito analítico, de cálculo, e às vezes o cara precisa de um geólogo, de um agrônomo, porque às vezes tem crimes ambientais, então para ele saber, então, e essa pluralidade da biomedicina dá mais possibilidades dele entrar em concursos diferentes, né? Por isso que eu falo, né, o aluno assim, que gosta de estudar o corpo humano, né, que gosta de ciência, a biomedicina é um ótimo curso, porque tem tantas áreas, tem tantas possibilidades. A área ambiental também, análise ambiental, né, também é uma área muito crescente. Prof, eu tenho uma curiosidade do curso de biomedicina. Por que a física é tão empregada no curso de biomedicina? Porque se a gente for ver as outras áreas da saúde, a gente não tem tanta a física empregada, mas no curso de biomedicina, muitos colegas meus que fazem biomedicina falam, tipo assim, que tem muita matéria com física ou relacionada à física. Por que disso? Eu já ia te perguntar, tipo, como é que você sabe disso? Que eu não sabia desse dado. Imagem, né? Ressonância, ultrassom, Sim. O efeito ultrassom, o efeito Doppler. Você precisa ter uma boa base de física, tanto que já começa ali no Fundamentos da Física, que é segundo semestre. Uma noção geral, porque depois ele vai começar nessas matérias, tem imagenologia, radiobiologia, princípios. E tudo tem aplicação da física junto. Biofísica de instrumentação médica. Então, essa parte, a ressonância, você precisa entender os aspectos físicos envolvidos nisso, né? Então... E do curso aqui, porque é o curso de farmácia, ele saiu, o farmacêutico hoje ele sai generalista. Ele tem essas várias disciplinas. O curso de biomedicina, ele sai também assim numa espécie total, ou o curso daqui tem um foco específico dentro da biomedicina? Olha, o aluno da UFMT. Na grade atual, porque antes, numa primeira grade, quando eu ingressei aqui no curso, o aluno ele fazia matérias em comum, numa grade comum, e no último ano ele escolhia se ele queria ir para análises clínicas ou para imagem. E aí saía com essa habilitação, porque daí ele fazia as disciplinas aqui, era o último semestre de aula específico, ia para o estágio obrigatório específico, na análise ou na imagem.
Quando nós reformulamos o PPC, a nossa intenção é formar o biomédico mais completo possível. Agora ele não escolhe a área, ele faz as duas, ele vai escolher a área do estágio. Então ele tem até o último semestre de aula, né, que é ali o 7º semestre, ele tem disciplinas de análises e de imagem, e aí na hora que ele for para o estágio obrigatório, que é o 8º semestre, ele vai escolher em qual lugar ele quer fazer. Então, grande parte escolhe análises clínicas, se identifica, mas tem uma boa parte já vem crescendo na área de imagem. E aí vai acompanhar ressonância, tomo, raio-x, né, essa parte de imagem. E aí, quando ele cola grau aqui, o conselho também tá pedindo para que a gente faça, né, um documento que o aluno, ele colou grau, né, na data tal, e que ele fez o estágio supervisionado de 512 horas na área, daí a gente fala análises clínicas ou imagem, qual o laboratório. Hoje em dia a gente está até colocando, os conselhos estão cada vez mais rigorosos nas informações, eu acho que está certo, porque infelizmente fraudes é o que mais acontece, né, e a gente é uma instituição séria, a gente não tem nenhum problema em colocar certinho, e aí quando o aluno ele já vai tirar, né, o registro dele do CRBM, já está lá a habilitação. Inclusive a gente pede para pôr até no histórico do aluno, o registro escolar ele lança ali, né, a área. Então ele sai com essa noção geral, né, e ele escolhe no estágio o que ele quer fazer, né. Talvez você vai precisar da sua colinha agora, eu imagino. Que é isso, Peraí, assim, tá no jeito aqui. essas atribuições, as possibilidades de atuação do biomédico para quem às vezes tá, né, naquela fase de procurar um curso, como você mesmo, né, na sua vida, no cursinho que você entendeu um pouquinho sobre o que é. Você podia citar, ou não sei, né? Você tem aí na sua... Olha, algumas... como aqui é prova com consulta, né? Deixa eu consultar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de habilitações, né? As 36 habilitações, elas vão desde patologia clínica, biofísica, bioquímica, banco de sangue, fisiologia, saúde pública, radiologia. Tem a parte de alimentos, né, bromato, micro de alimentos, tem a parte de análise ambiental, acupuntura, genética e reprodução assistida, que tem crescido muito também, parte aqui de toxicologia, que entra a perícia também muito associada, uma área também muito crescente, circulação extracorpórea, a perfusão. Os biomédicos hoje em dia estão atuando e dentro de centros cirúrgicos, operando, né, as ECMOs, né, os aparelhos de circulação extracorpórea. Nós temos, inclusive, uma aluna egressa muito bem sucedida nessa área, né, no Rio Grande do Sul, até com uma empresa de UTI aérea, com circulação extracorpórea. Então, assim... Ô, prof, né? Atrapalhando a seleção um pouquinho, para as pessoas que não sabem o que é esse equipamento, o que seria esse equipamento, assim, de uma forma... Imagina que você vai operar o coração. Sim. Né? Nós estamos aqui num laboratório vascular, estou no paraíso. E você precisa... Imagina trocar uma válvula cardíaca, você precisa parar o coração. Mas e aí? Teu corpo precisa de oxigênio. Sim. E como que você vai fazer isso? Você vai ligar isso falando, gente, de um modo muito superficial, me perdoe, aí os biomédicos de perfusão, mas falando uma linguagem que dá para entender. Você vai ligar o paciente num aparelho que faça o que o coração faria. E deixa o coração livre para os cirurgiões operar. Né? Quem opera isso? Esse opera, né? Perdão do trocadilho. Quem ali faz a técnica? O biomédico. Né? Que fica ali, né? Acompanhando tudo. E é uma baita responsabilidade. Você imagina. Porque se falha essa circulação... Você mata o paciente, sim, né? Assim, então a gente já tem assim, uma crescente muito grande da biomedicina, que cresceu muito também na época da Covid. Que era uma das saídas, né? Submeter o paciente a ECMO para poder tentar ver se melhorava ali a oxigenação. Alguns deu certo, outros infelizmente não. Mas é uma área, né, de você pensar, nossa, muitos nem imaginam
Porque você pensa, biomedicina e análises clínicas em imagem é muito mais do que isso. É um procedimento que o coração está em suas mãos. Com Literalmente. certeza. Literalmente. Então, é muito bacana a gente ver isso, né, ali, essa possibilidade. Então, veja, às vezes o aluno, ele entra falando, eu vou fazer biomedicina porque eu quero ser perito. E aí, de repente, fala, nossa, tem isso, dá para fazer. Por isso, Vitor, eu acho também muito importante, né, palestras, minicursos, tudo que a universidade proporciona, um ensinamento maior, eu acho que ele não está na sala de aula, ele é importante, óbvio, mas né, tudo como um projeto desses, né, imagina quantos estudantes, não é só o FMT que assiste aqui, que está assistindo e de repente vai ver esse vídeo e de repente fala, nossa, que legal, então estudar o corpo humano eu posso fazer isso também, né? Então eu acho que o caminho é por aí. E eu acho que isso é uma das funções importantes do podcast para consulta, essa quebra de estereótipos, que é uma coisa que eu converso bastante quando a gente está falando sobre os cursos. Esses estereótipos atrapalham a adesão das pessoas sobre alguns cursos. Muitas vezes, Yuri, você que é estudante de farmácia, você imaginava que a biomedicina fazia tanto? Não imaginava, isso é a verdade, não imaginava. Não é? Então, assim, muitas possibilidades, Sim. né? A área de pesquisa, docência, né? Que é também uma área. Então, tem muito caminho. Então, num mercado cada vez mais concorrido, falar que você não tem opção, porque você escolheu uma profissão que está saturada, acho que saturação na biomedicina não existe. Né? Porque você pode ter análises clínicas, tem muita gente. Poxa, mas eu posso fazer, né, uma especialização, de repente em perícia, eu posso fazer uma especialização em circulação extracorpórea e atuar nessa área, estudar, assim, quem gosta de estudar, né, e também pôr na cabeça isso para todas as áreas. O estudo, ele não acaba quando você pega o seu diploma, você tem uma noção geral na faculdade, você começa mesmo a rachar de estudar, aprofundar depois. Né? Porque aí você já é profissional, você vai imprimir ali a qualidade, né, do seu empenho, do seu esforço, né? Que nem eu estava contando minha historinha humildemente aqui. Foi muito ralado, gente. Foi muito difícil. Falar parece ser simples, né, prof? Mas... Foi muito difícil. Eu gosto daquela música do Cidade Negra, né? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Às vezes o aluno vê a gente chegando, um carro bonito, um tênis bacana, um computador, tá? Gente do céu, vocês não têm noção, assim, né? O quanto suor aqui, ó, quanto eu não estudei, quantas noites viradas estudando e se dedicando e correndo atrás e fazendo. E hoje, Vitor, voltando no assunto hoje com as meninas, professora, eles estavam assim, né? A gente tá reta final de semestre, as provas, trabalho, e não sei o quê, tem seminário, tem não sei o quê. Falei, gente, vocês vão ter saudade dessa fase, quando a maior preocupação da vida é ter uma prova, um trabalho... Né? Porque as responsabilidades, né? O Homem-Aranha já diz, né? O poder vem com grandes responsabilidades, né? Então, e é assim, e faz parte, a gente vai crescendo, enfim, então a biomedicina é uma profissão que tédio você não vai ter. Definitivamente. Só faz, não, só aqui, ó, 36, não li todas, gente, pra vocês não dormirem aí do lado. Mas até uma área que está crescendo muito, tecnológica, informática na saúde. Né, os softwares que são feitos, né, para isso, por exemplo, o ultrassom, né, a minha área. O aparelho cheio de softwares, que você consegue colocar cor no fluxo arterial, no fluxo venoso. A gente brinca, né, em aula de coração, de vasos, né? A artéria vermelha, a veia azul, mas não é, né? Assim, isso é um recurso didático, mas você consegue num exame de imagem colocar isso para ver o fluxo venoso, coloca o cor azul, o contrário automaticamente, o programa já põe vermelho. Então, e quem que está criando essas coisas, né? Profissionais da área da saúde, junto, lógico, com a parte, né, de informática, de cientistas da computação. Vamos puxar a sardinha lá, senão vai brigar com a gente. Professora, o curso de medicina está relacionado, então, que a gente já tinha comentado um pouco no começo, né? Que a senhora é a coordenadora da Liga Acadêmica, né? A LEX. E, assim,
a gente falar um pouco sobre o que é uma liga acadêmica, você poderia falar o que Claro. qual a importância da liga acadêmica? Com o maior prazer. Primeiro, assim, que como a intenção é popularizar, primeiro Sim. até o que é, né? O que que faz, O que faz, né? E também por ter sido uma das primeiras do Vale do Araguaia, né, gente? é a Foi primeira. a primeira, aí, número ó. 1. A Né? Liga Acadêmica de Estudos Científicos em Saúde. Pois é, Vitor, você leu biomedicina escrito aí? Não. Porque ela é de todo mundo. Né? Eu sou biomédica de formação, mas eu não dou aula só na biomedicina. Com muita alegria, dou aula no curso da farmácia, dou aula no curso da enfermagem, já dei aula aqui na educação física, já dei aula na biologia. Hoje em dia eu dou nos 3 cursos, biomed, farmácia e enfermagem. Né? Então, eu quero profissionais da saúde comigo. Eu não tenho ali o filtro assim, não, só vai ser da biomedicina, não é liga da biomedicina, com todo respeito às outras ligas, a qual eu fico muito feliz, porque como que surgiu isso? Quando eu era estudante, lá em Botucatu, tinha ligas acadêmicas na universidade, só que não era assim do curso, era assim, por exemplo, eu participava da Liga do Câncer. Era uma liga dos estudantes da medicina, para estudar, toda liga tem um foco. Então, o que é uma liga? Né? É uma associação extracurricular, porque ela não está dentro da grade da graduação, de alunos, de estudantes universitários, com a coordenação de um professor ali e focando num tema específico. Então, por exemplo, lá em Botucatu tinha a Liga da Cirurgia, a Liga da Pediatria, a Liga não sei o que, eu era da Liga do Câncer. O que acontecia? O que uma liga acadêmica faz? Então, os alunos tomam a frente, né? Eles vêm, e foi exatamente assim que começou aqui. Os meus alunos da biomedicina vieram com uma professora, a gente queria conversar com você. Hoje esses alunos são tudo doutores ou quase doutores, Vitor. A gente vai ficando velho aqui. Professora, a gente quer fazer uma liga acadêmica e tal. E foi interessante porque reativou uma memória, né? Desbloqueou uma memória legal, assim, da universidade, quando eu participava disso. A gente quer fazer uma liga acadêmica, não tem aqui na UFMT, não tem aqui, né? Eu não sei se eles falaram, não sei se tem em Cuiabá, mas aqui na Araguaia não tem. Vamos fazer, e a gente começou a estudar. E eles que vieram com o nome, né? A Laek, não, professora, ó, o que você acha desse nome? Eu adorei, porque eu agrego total. Né? Não quero, né, separar ninguém, todo mundo participa. Então a liga, no primeiro momento, esse grupo de estudantes focados ali, formar essa liga. E o que a liga faz? A liga ela é baseada no tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então uma liga, ela proporciona esses 3 caminhos. Ela proporciona ali o ensino, porque eu trago palestras, eu trago ali pessoas para fazer mini curso, não só com os nossos alunos, mas eu posso trazer alunos, né, de outras universidades ou de ensino médio dentro, né, da universidade para assistir uma palestra, para participar de um evento. Ela também está baseada, né, na parte de extensão, né, com isso, atender a sociedade. E até, né, por exemplo, nós tivemos ações recentemente no Nilo, onde a gente falou com a equipe, os funcionários ali sobre ISTs, a gente falou sobre hepatites virais, né? Nós fomos convidados também pela Ambev para fazer ali, né, conversar com eles sobre primeiros socorros, essa parte de, imagina lá na Ambev, Vitor, cai uma caixa ali de garrafa com vidro, corta ali, no primeiro instinto o colega vai tentar ali ajudar, né, a pessoa que tá, mas qual que é o socorro certo? Como que faz se o cara tiver, né, alguma doença infecto-contagiosa, né, a pessoa num ato de tentar ajudar. E nessa parte, né, a gente na comunidade. E a parte de pesquisa é que disso geram frutos, geram dados para a gente publicar, para a gente estudar, né, extraoficialmente até a gente comentando, né, do HIV, né, o Yuri falou, professora do céu, tô assustado, como tá crescendo. Eu tô assustadíssima, né, a liga tá sendo temática, né, ela passou a ser temática, e esse ano a gente tá focando as infecto-contagiosas, porque isso também me assusta muito.
E eu acho que enquanto docente eu não posso ficar aqui de braço cruzado, dando minha aula e voltando para minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso devolver, vindo de uma universidade pública, no qual a universidade é de todos nós pagamos imposto, ela é nossa. A gente precisa retribuir para a sociedade o que nos é investido, né? Então, voltando lá, a Liga, num primeiro momento, metabolismo, nós estudamos metabolismo, muito comecinho, palestras e tal, e aí ela começou a desenrolar. E aí, Vitor, explodiu a Covid. Ninguém estava esperando, a gente não sabia o que fazer. Aqui, se tinha aula, se não tinha, a gente ficou nesse foco, nossos professores, e reuniões online, e treinamento. De um dia para o outro, a gente teve que virar youtuber, né? Montar canais e gravar aula e aquilo tudo. E eu falei, é uma ótima oportunidade da gente estudar a Covid, utilizando essas... Só fazer um corte nisso aí, mas pela essa história, história cronológica que você está falando aí, me parece então que a Liga, ela funciona como uma ponte que tenta aproximar o aluno da sociedade e ela busca qual é o assunto, qual que é essa ponte de ligação, a problemática que vocês detectam e tentam associar, trazendo explicações, esclarecimentos. Exatamente. E o aluno aprende ensinando, e quem é o aluno o foco é produção para a sociedade. Eles são a grande estrela do projeto. O aluno é o professor. A gente costuma dizer, né, nós professores, o professor é o GPS, né? Então, por exemplo, você está lá no teu carro viajando, o GPS fala, vire à direita. Você fala, não vou virar, não quero ir, você vai reto. Ele te deu uma orientação. A gente, enquanto professor, até na orientação de iniciação científica, a gente orienta nesse sentido, olha, faz isso. O aluno não quer fazer, na hora da banca, se alguém critica, o orientador é o primeiro a falar, eu falei pra você fazer isso, você teimou. A gente não é o autor, a gente é o orientador, né? Então, os estudantes que fazem parte de uma liga, eles começam a ter atuação profissional sem ser profissional, mas tem ali um controle, a gente supervisionando. Então, todas as ações eu estou presente. O Paulo, o Roberto, que é professor também, é um dos participantes da Liga, também me ajuda nisso, né? Então, os alunos, eles já estão começando a atuar como biomédicos, como enfermeiros, como farmacêuticos, porque às vezes a pessoa acha assim, o biomédico é a análise clínica, é o exame. Mas quando ele está dando uma palestra, se uma pessoa prestar atenção naquilo e de repente usar um preservativo numa relação sexual, poxa, salvei uma vida, né? E a gente não tem noção quando você está dando uma palestra de quantas vidas você está interferindo. Atinge. Ali nem é nosso mérito, nosso papel nem é esse, não é vaidade que nos guia, mas esse encantamento com a promoção da saúde. E vindo de uma época de fake news à torto e à direita em WhatsApp, uma informação científica de qualidade grita. Extrema importância. Ali, grita. Né? Então é muito bacana quando a gente vai numa ação e você vê os alunos, eu fico ali assistindo eles explicando, eles falando as coisas, assim, tudo isso tem um estudo prévio, tem equipes também dentro da Liga, tem as divisões, quem é do marketing, quem é da pesquisa, quem executa, para a gente fazer um rodízio. Tem o pessoal da secretaria que cuida ali dos registros. O marketing faz as imagens, tem o nosso Instagram, vou divulgar, hein, Vitor? Desculpa, eu te cortei na hora que você estava vindo na pandemia, que a Liga atuou durante a pandemia. E aí, já emendando com isso, com o seu Instagram, vamos colocar nos cards. A Elisa vai me odiar, porque quem edita isso, depois tem que ver qual é o momento. Então, Elisa, eu estou aqui dando o sinal. Esse é o momento de colocar aqui o Instagram, também no vídeo de vocês e também nas descrições, porque então lá é o local que a sociedade pode coletar essas informações, seria lá o ponto de partida, de saber com certeza, um contato também, né? Nós publicamos nossas ações, lá tem ações que é do Instagram, né? Como você estava falando, na época da Covid, a gente não podia ir dar palestra, como que a gente usava as famosas TICs, né? As tecnologias de informação e comunicação. As aulas eram, né, online, e aí Google Meet, ou Big Blue Button, né, da UFMT.
e Instagram, e YouTube, e faz canal no YouTube, e vai indo. E aí, nisso, uma possibilidade foi de fazer as lives. E aí, deu um grande salto, Alex, nesse ano, porque nós chamamos vários professores, colaboraram conosco, né, para falar sobre os assuntos. A Covid, por exemplo, diabetes e a Covid, que ninguém sabia direito, né? Nós chamamos o professor Kleber, que é um estudioso na área de diabetes, e aí um dos alunos da Liga entrevistava, tá salvo lá. E a gente conseguiu vários profissionais, até a Fernanda participou conosco, a Paula, nossa imunologista, calhou do dia sem querer, Vitor, que a gente chamou ela para falar de vacina, de imunidade, foi o dia que anunciaram que foi feita uma vacina, tinha dado certo, então foi muito legal. Né? E nisso também se expande, tinha gente de vários lugares assistindo, a gente certificava, e aquela comunicação, a ECMO, o Fábio, um biomédico de circulação extracorpórea, gentilmente participou, o Fábio já veio aqui dar palestras também sobre isso, nos congressos da biomedicina, então ela ficou mais conhecida, né? Os alunos estavam em casa, não podia sair, mas assistindo a live se informava, e a gente dava um certificadinho, algumas horas. E também houve o estímulo, né, de editais na extensão para estimular ações em relação à Covid. Então foi muito legal. E hoje qual é o... Não vou dizer o projeto, mas qual é o tema? Foco? O tema, o foco. Infecto-contagiosas. Doenças moléstias infecto-contagiosas. Justamente por isso, Vitor, tá alarmante. Tá crescendo muito algumas doenças que até então... Né, a gente ouvia mais na nossa adolescência. Eu digo isso porque a minha adolescência foi anos 90, onde os nossos ídolos, né, tinham AIDS, morriam, a gente perdia Cazuza, perdia Renato Russo, e isso muito impactou a nossa geração, que era uma geração que não tinha internet, mas tinha MTV, que informava muitas coisas, o jovem que queria ficar antenado assistia MTV, e tinha propaganda, use camisinha, né, seringa, se for usar seringa descartável e tal, e todo mundo tinha medo, e todo mundo, né, tinha aquele cuidado. À medida que os tratamentos foram evoluindo, os tratamentos, mas a doença ainda não tem cura. E as pessoas foram largando mão. Hoje em dia, Vitor, os jovens são um número altíssimo de contaminação por HIV. Isso me incomoda. Eu, enquanto docente, falei, não, a gente tem que fazer nisso, né? Um foco nisso. Então, nós bolamos esse ano a temática dela, e provavelmente ela vai continuar, a gente vai agregar infecto-contagiosas, porque tá gritante isso. Será que se eu for nas salas aqui da UFMT e conversar de AIDS com o pessoal sabe exatamente o tratamento, o que é PrEP, né? Que já tem hoje... E aí? Tive uma relação sexual desprotegida, e aí? O que eu faço? Dá tempo? Então, eu acho que a melhor arma é a informação. E a informação séria, de qualidade, científica, não uma fake news. Está muito embaladas, né? Muitas redes sociais estão nos trazendo informações falsamente embaladas por profissionais que se dizem, né, de tal área. Então, a gente tem que ter um cuidado. E a chancela de uma universidade pública dá o quê? Uma credibilidade. Nossa, prof, eu acho de extrema importância isso, ainda mais em relação à AIDS, porque igual a gente tinha falado nos bastidores, né? A época também influencia. As pessoas, hoje, pelos adolescentes não terem mais contato com pessoas em extrema decadência pela AIDS, isso influencia também. E eu acho que tendo... esses projetos desenvolvidos é de extrema importância, levar essas informações para esses adolescentes, porque como você falou, a doença tá aí, ela não sumiu. E Yuri, né, quando a gente fala infecto-contagiosas, a gente pensa, né, nas sexualmente transmissíveis, né, a AIDS é uma dessas. Sim. Também, mas por exemplo, hepatite, uma doença que tem vacina e crescendo por quê? Porque tá faltando gente falando que vacina é séria, porque veio uma onda de movimento anti-vax que só prejudicou, né, que causa o HPV, Vitor, o HPV, que tem a vacina aí pra gente dar pros adolescentes, tem gente ainda com a cabeça falando, eu não vou vacinar minha filha porque eu tô estimulando a minha filha a ter uma relação sexual. Não é isso. Não é isso. É uma proteção. A criança nem sabe, né? Para que é a vacina. A criança nem sabe, exatamente, né? Uma vacina dada para os meninos, porque o HPV,
câncer do colo de útero, mas câncer de pênis. Né? Então, assim, a informação, e a gente tem que ficar ali martelando isso até os alunos virarem e falar, não aguento mais falar sobre isso. Então, chegamos no ponto. E igual você falou, assim, na nossa época, as pessoas se definhavam, assim, morriam aos poucos e isso ficava muito marcado, né? As pessoas começaram a ter medo porque via as consequências. Hoje, o paciente com HIV teve um progresso muito grande no tratamento, né? E a grande maioria dos pacientes HIV positivos em tratamento, hoje eles morrem por doenças cardiovasculares, que um dos efeitos da medicação, a contraindicação, né, ele interfere um pouco na cascata lipídica, então interfere um pouco no metabolismo lipídico, então existe retenções de gordura em algumas regiões, isso prolonga a vida. Então não se tem mais a imagem, a doença está lá instalada, a pessoa fica refém ao medicamento pro resto da vida, mas não se tem mais aquela imagem, e aí parece que perde, né? Se você não vê parece que ela não existe mais. É igual a chikungunya, né? Da hidrocefalia, parece que não existe mais. Acabou, né? Ela tá aí, ela continua. E tem uma frase da música do Cazuza que eu acho muito interessante, né? Eu vejo o futuro repetir o passado. E eu acho que é isso, sabe? Quando a gente não conhece a história, a gente perpetua a repeti-la. Então, essas informações serem divulgadas, projetos, trabalhos serem feitos, faz isso, a gente evitar repetir a história, sabe? E acho que tá faltando muito isso hoje em dia. E o que a LAEX faz é um passo 10 vezes à frente, entendeu? Pra gente evitar a repetição dessa história. Acho que é um começo muito importante. Então, ligas acadêmicas, né? Elas são tomadas, né, à frente é um grupo de estudantes com um propósito ali, um tema que vai fazer ali todo esse meio de campo com a sociedade, com o ensino, com a pesquisa, mas sob a orientação de um professor ali que vai dando, né, o direcionamento, o GPS. Né, Ana Paula, a gente tinha inúmeras perguntas para fazer para você. Eu vou te pedir a gentileza, se você topar, a gente fazer a parte 2. Tá topadíssimo da nossa entrevista. Topadíssimo. A gente tenta seguir um tempo, né? Claro. A gente não conseguiu, acho que chegar nem à metade das nossas dúvidas. Talvez na parte 2 a gente focar um pouco, voltar um pouco do seu lado pessoal, mas aqui já em Barra do Garças, que a gente conheceu tudo. Conte comigo, hein? E um pouco da sua trajetória como aluna. Você também foi aluna da UFMT nesse período, então a gente queria conhecer com o tema aí, né? Não, com certeza, fazer aí. Do professor ao aluno, do aluno ao professor. Claro, o spoiler aí, né? Eu fiz direito, gente, sou formada em direito também aqui, prata da casa. Então já fica aí, vamos fazer a parte 2 desse bate-papo. Agradecer. Vamos deixar o agradecimento para a parte 2 para a gente finalizar. Não, com certeza. Chave de ouro. Agradecer aí quem ficou com a gente nesse bate-papo, para vocês conhecerem, né, a UFMT, especificamente o curso de biomedicina, e deixar bem claro, né, que um dos nossos objetivos é mostrar que a UFMT não são só salas de aulas. Aqui a gente está além disso, e a LAEX é um exemplo disso, né? A gente falou dos aspectos como disciplinas e como curso, mas também existe outras atividades, e das inúmeras atividades que o curso de medicina faz fora de sala de aula, a gente só falou de uma, né? Então o curso também tem vários professores na pós-graduação, na extensão, então também fica nosso convite para outros professores virem falar dessas atividades fora de sala de aula, né? Que isso não é tudo que acontece. A sala de aula só é um local importante, mas não é restrito ali o conhecimento, e também deixar o convite para quem se interessou pela LAEX, quer conhecer mais, seguir o Instagram e também... Posso falar as redes sociais? Com certeza, professora. Então, por favor, sigam ali a LAEX, né? @LAEX_UFMT, LAECS_UFMT. Tem as redes sociais da Biomedicina, biomedicina.ufmt. Tem a minha de professora, profa.morbio,
Por favor, me sigam, gente. Preciso de seguidores aí, fazer umas lives aí para vocês. E fico muito feliz aqui com essa oportunidade. Eu acho que nossos cursos são parceiros, são a biomedicina e a farmácia são co-irmãs. A gente tem muita afinidade, muita grade em comum. E eu acho que aqui não tem rivalidade, é crescer junto. Isso. Né? Somar, o bolo aumenta, né? Quando Não, você vai pondo mais sim, ingredientes, claro. o bolo vai aumentando. Então, Vitor, muito obrigada pelo convite. Tamo junto, conte conosco, conte com a biomedicina, com os nossos docentes aí. E biomedicina, ele que fala, bora seguir aí o Prova com Consulta. É isso aí, temos nosso Instagram, que também é Prova com Consulta, fácil. Coloca tudo junto, Prova com Consulta. Tudo que os alunos mais querem, o quê? Prova com Consulta. E então fica isso, a gente volta esse bate-papo com a professora Ana Paula e sigam a gente aí no Instagram, dá aquele like, fortalece o nosso projeto e eu espero vocês até o nosso próximo programa. Até breve. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.